Olá, meus colegas do campo, sejam muito bem-vindos ao canal Duas Vias, propaganda médica e acesso na prática, trabalhando juntos para maior conhecimento e para melhores resultados, ok? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto importante que eu tenho falado e destacado em alguns vídeos. Qual é a importância de saber ouvir atentamente ou ativamente? No mercado você vai escutar as pessoas falando de ouvir atentamente ou ouvir ativamente. Na verdade, na minha opinião, é a mesma coisa. E por que eu estou falando esse assunto e por que eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto? Pessoal, hoje ouvir atentamente, saber ouvir bem, é uma habilidade cada vez mais difícil de se encontrar. Não apenas nos profissionais, mas nas pessoas de hoje. Existe uma ânsia por falar, uma ânsia que as pessoas têm, uma necessidade de falar hoje em dia muito grande. E como você tem essa necessidade latente de falar, você tem dificuldade de ouvir. Por exemplo, quantas vezes alguma pessoa está falando e nós mesmos às vezes queremos completar a frase, ou damos sinais de querer interromper, tamanha a nossa ansiedade de falar. Percebam o seguinte, toda vez que você está demonstrando muita ansiedade de falar, que você quer cortar a outra pessoa, ou que você quer falar em cima do que ela está falando, isto mostra que você está, quanto maior essa ansiedade, menor o interesse você tem na pessoa que está falando. E isso é perceptível. Não sabe aquelas pessoas que você fala, mas você está percebendo que ela não quer ouvir? Então, pessoal, é assim que a pessoa se sente quando você tenta interromper, falar em cima ou dar sinais de impaciência. Você se distancia de criar uma empatia com essa pessoa. Por isso que ouvir atentamente é extremamente importante. Por isso que ouvir atentamente faz toda a diferença na hora de você criar empatia ou não com um determinado cliente ou com uma determinada pessoa. Algumas dicas de ouvir atentamente. Tá? Quando você estiver ouvindo a pessoa, primeiro, tenha interesse genuíno. Tenha realmente interesse em ouvir o que ela está falando. E se mostre totalmente atenta. Como? Palavras como sei, entendo, aham, interessante, ou balançar com a cabeça, são sinais de que você está totalmente entretido no que a pessoa está falando. Também não deixe de perceber a atitude corporal, pois o corpo fala. E se você tem a habilidade de conseguir ter essa percepção do que a pessoa está falando, de como ela está falando, você começa a ter uma imagem completa de todo o contexto da fala daquela pessoa. E isso é extremamente importante. Lembre que quanto mais a pessoa fala dela, mais oportunidade você tem de pegar informações que possam ser valiosas para você num futuro próximo. Então lembre, ouvir atentamente, a primeira coisa que você tem que saber, ouvir atentamente não é fácil, exige treino, exige prática. Então, a partir de agora, observe, tente ouvir mais e ouvir com atenção, tá certo? Então, alguns pontos importantes que você não pode esquecer. Mostre interesse genuíno pela pessoa e pelo que ela está falando. Dê sinais de que você está totalmente intertido na conversa dela. Perceba os sinais corporais para ter uma ideia do contexto total daquilo que ela fala. Tá? E lembre, procure falar menos e ouvir mais. Tá certo? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, compartilhem o vídeo com os colegas. Espero que a gente se veja num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus e até mais.